Muito bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, sábado, já estamos iniciando o dia na presença do Senhor, com o nosso cafezinho, claro. Hoje estou tomando um café aqui com aroma de baunilha. Fui comprar café, e aqui tem café de tudo que é aroma, de baunilha, de cereja, de maracujá encontrei. E eu fui perguntar para a moça, não tem um café normal aí, só café? Ela falou, não, o café que a gente tem é esse. Mas não é tão ruim, mas dá para tomar. Glória a Deus. Vamos então iniciar a nossa meditação de hoje. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui na nossa meditação de hoje. Logo pela manhã, não há nada melhor do que nós podermos buscar a presença do Senhor. Hoje aqui em Mission está um pouquinho mais quente. Hoje está uns 6 graus, agora amanheceu 5, 6 graus. Mas tivemos dias de bastante frio agora que passaram. Mas, glória a Deus, aqui seguimos fazendo a obra do Senhor. Quero continuar aqui na nossa meditação. Estamos meditando no livro de Romanos, alguns capítulos de Romanos que Deus está nos direcionando e eu estou meditando e quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero ler o capítulo de número 6, nós vamos ver os versículos de 1 a 4. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Realmente, esse é um texto bom. Eu sempre digo isso, que se você realmente quiser ter uma vida entendendo o que é ter uma vida direcionada por Deus, uma vida controlada pelo Espírito de Deus, os capítulos que vão reger isso na sua vida são os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Assim, basicamente eles são um norte, onde o apóstolo Paulo nos mostra como realmente viver em Deus e no Espírito. E a partir desses capítulos, dessas porções, dessa porção da palavra de Deus, nós conseguimos ver como o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, nos direciona como é possível viver de uma forma contrária àquilo que o mundo hoje nos direciona. E eu digo o mundo eclesiástico, o mundo que tem regido as igrejas, os direcionamentos eclesiásticos que nós encontramos hoje, onde a base das ministrações, que evidentemente sem entendimento, colocam que pelo fato de eu estar debaixo da graça, de hoje nós estarmos vivendo, não estamos mais debaixo da lei, estarmos debaixo da graça, o fato de estarmos assim hoje, nessa época depois de Jesus Cristo, ou seja, a época da graça, isso nos dá uma garantia de que eu posso pecar, que Jesus já levou sobre si todos os meus pecados. Então assim, hoje nós vivemos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, ou seja, essa é uma visão contínua que o mundo evangélico hoje prega e vive, ou seja, usam a graça para justificar uma vida de pecado, ou para justificar que eu sou um pecador. Bom,
Como todos sabem, né? Essa é uma base das nossas ministrações, daquilo que a revelação da palavra de Deus nos dá. Somos pecadores, evidentemente que nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. O único que não nasceu pecador, que não nasceu com a semente do pecado, foi Cristo. Toda a humanidade, ela nasce com uma semente pecaminosa, por conta do pecado, por conta do que aconteceu com Adão e Eva. Então todos nós somos pecadores, evidentemente, né? A palavra de Deus fala isso. Nós lemos alguns dias atrás de Romanos capítulo 3, todos pecaram. E por conta do pecado estamos destituídos da glória de Deus. Então veja, somos pecadores, mas o fato de sermos pecadores, por conta da vinda de Jesus, ou seja, nós continuamos sendo pecadores, porém, antes de Jesus, que é o que nós sempre ensinamos, antes de Jesus não existia condições da reconciliação, não existia a chance do arrependimento, não existia, nós estávamos completamente destinados a uma eternidade sem Deus. Então, Deus, como ele nos diz na sua palavra em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo, o amor de Deus foi tão grande, que ele deu seu filho, porque para que houvesse uma chance, não para que eu continuasse pecando, porque Deus não mistura o pecado com o que é santo. Deus é santo, Deus não pode misturar o pecado, não pode habitar onde está o pecado. Então agora ele dá uma oportunidade, por conta da vinda de Jesus, por conta da morte de Jesus, ele dá uma chance à humanidade de arrependimento. Isso é, agora estamos debaixo esta graça, ou seja, a ação de Cristo na morte na cruz, essa graça, esse favor imerecido, essa chance é sem eu merecer. É um favor imerecido, ou seja, essa salvação, essa oportunidade de ter a salvação é um favor imerecido que eu não mereço. Mas, ou seja, então agora está nas minhas mãos eu poder viver agora uma vida sem pecar. Ou seja, diante do meu pecado, eu me arrepender diante do Senhor. Então é assim que começa. Você vê, não dá para... Eu tenho que ficar muito tempo, e não é essa a intenção, ficar muito tempo aqui numa meditação com essa. Eu nem consegui ler o primeiro versículo, o primeiro que Paulo fala. Irmãos, o que vocês me dizem? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque, sob o texto que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, os teólogos, os pastores de hoje, eles pregam exatamente isso. Não, nós estamos debaixo da graça, né? Não há problema, o pecado, né? Ou seja, é como se fosse um voucher, como se fosse um permisso, uma permissão para poder pecar. Não, e a graça, ela não serve para que eu tenha uma permissão de pecar. A graça, o sacrifício de Jesus, ele aconteceu exatamente para isso, para que eu não peque, para que eu viva uma vida sem pecado. Então ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Nós vamos continuar pecando, né? Nós vamos continuar permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Então ele responde, de modo nenhum, em hipótese alguma, isso não pode acontecer, né? Nós que estamos mortos para o pecado. Depois, lá no versículo 11 desse capítulo mesmo, ele diz isso, porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É sem sentido, não tem o menor sentido isso. De novo, de modo nenhum, nós estamos mortos para o pecado. Veja o versículo 11, um pouquinho aí, vira a folha, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós estamos mortos para o pecado. Queridos irmãos, coloque isso no seu coração, no seu entendimento. Eu quero falar mais sobre isso, né? Porque o nosso tempo é muito curto, mas você precisa meditar. Então ele continua dizendo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, ou seja,
Esse batismo do Filho, porque nós temos o que é uma experiência interior, nós temos o batismo do Pai, o batismo do Filho, o batismo do Espírito Santo, ou seja, essas experiências internas que nós temos que ter. Na do Filho, mostra que quando nós somos crucificados, ou seja, batizados na sua morte, batizados na cruz, ou seja, eu fui crucificado com Cristo, eu morri naquele local, a minha carne morreu naquele lugar, agora Cristo, eu tenho uma aliança com Cristo na cruz do Calvário, esse é o batismo do Filho. Então as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso, queridos irmãos. Eu me empolgo porque é tremendo isso. E eu quero que nesse domingo, meu irmão, porque quando nós formos meditar, porque amanhã nós vamos continuar meditando, né, na palavra de Deus. Domingo também é dia de meditar. Então eu quero iniciar hoje, nesse sábado, que você realmente já comece a ter isso no seu coração. De final de semana se busca a presença do Senhor, se medita também. Então hoje, sábado, gaste um pouco mais de tempo nessa meditação e amanhã nós vamos dar continuidade para que a palavra do Senhor entre no seu coração. E amanhã, às 7 horas da manhã, antes de você ir para a igreja, vamos ter o nosso tempo aqui de meditação, ok? Deus te abençoe e tenha um sábado lindo na presença do Senhor. E amanhã, domingo, às 7 horas, nós nos encontramos aqui. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.